paz de Alcha para os irmãos. Meus irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse estudo que eu vou lançar nesse vídeo, porque nesse estudo eu vou mostrar uma revelação que o Eterno me deu com respeito aos 70 jubileus. E aí eu vou mostrar que esses 70 jubileus, eles vão terminar em 2030. E aí no término dos 70 jubileus, Yahusha vai estar descendo para poder estabelecer o reino milenar. No final dos 70 jubileus vai acontecer o segundo arrebatamento. O arrebatamento da igreja de Laodiceia. Ela vai ser arrebatada no final dos 70 jubileus. E isso vai acontecer em 2030. E Yahusha vai descer para poder estabelecer o milênio. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque o arrebatamento da igreja de Filadélfia vai acontecer agora no mês de abril desse ano, no dia 6 para o dia 7 de abril ali. Vai estar acontecendo o arrebatamento da igreja de Filadélfia, vai passar-se 7 anos de tribulação e em 2030, Yahusha vai descer para estabelecer o reino milenar. Eu vou mostrar isso dentro dos 70 jubileus que o Eterno decretou para nós, para todos nós que estamos vivendo nessa época agora. Nós estamos adentrando agora para o final do jubileu de número 70, o último jubileu. Ele vai terminar em 2030, então preste bastante atenção nesse vídeo. Então, antes de eu falar dos 70 jubileus, meus irmãos, primeiro eu quero falar da profecia dos 2000 anos para Yahusha voltar nas nuvens. Porque Yahusha, ele mostra dentro das escrituras que ele iria voltar dentro de 2000 anos. Vou falar dessa profecia mais uma vez, que eu não posso deixar de falar dessa profecia. Vou falar da profecia das 2300 tardes novamente, porque aquela profecia ali ela é tremenda. Então vamos começar pela primeira profecia. Lucas capítulo 10, versículo 30 diz assim: Yahusha retomou: um homem descia de Alxalaim a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. O único que parou para cuidar do homem foi um samaritano. Aí diz, aproximou-se, cuidou-se de suas chagas. Esse samaritano representa Yahusha. Aí ele parou e cuidou das chagas do homem, que havia sido espancado pelos bandidos. Derramando óleo e vinho, depois colocou-o em seu próprio animal, conduziu à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Aí ele pegou o homem que estava ferido na beira da estrada, levou até a hospedaria, deu 2 denários para o hospedeiro e falou com ele, ó, cuida dele aí, porque se te faltar alguma coisa, na minha volta eu vou te pagar, eu vou te recompensar. Esse bom samaritano aqui representa o próprio Yahusha. Então o que acontece? Ele deu 2 denários para o homem. 1 denário equivale a 1 dia de trabalho, a 1 dia de serviço. Vou mostrar o rodapé dessa Bíblia agora para vocês verem. 2 denários equivale a 2 dias de serviço. No livro de Pedro e no livro de Salmos, fala que 1 dia de serviço para o Eterno é como 1000 anos. Então Yahusha aqui está falando aqui, ó, eu vou voltar daqui 2000 anos, é o meu regresso, é a minha volta. Ele não deu 1 denário para o homem, para o hospedeiro. Ele não deu 3 denários, ele não deu 4 denários, ele deu 2 denários. Porque 2 denários equivale a 2 dias de serviço. E 2 dias equivale a 2000 anos. Então, o que acontece? Nós estamos em 2000, nós vamos chegar em 2030. Nós estamos agora em 2023, nós vamos chegar em 2030. Yahusha morreu com 30 anos no ano 30. Vou colocar o documento agora mostrando. Daqui a pouco eu vou usar esse documento de novo no vídeo. Então Yahusha morreu no ano 30. Olha a foto aí do documento para vocês verem. Dia 7 de abril do ano 30. Ele morreu com 30 anos no ano 30. Aqui, ó. 2030 menos 30 é igual a 2000 anos. Tem até um ditado aí que fala assim, 2000 anos inteirarás, mas não passarás.
Por quê? Porque ainda não inteirou, não. Vai inteirar agora, 2000 anos, porque Yahshua não pediu para contar a partir do seu nascimento, não. Yahshua pediu para nós calcular a partir da sua morte. É a partir da morte dele que é para calcular. Ele morreu com 30 anos. Então 2030 menos 30 é igual a 2000 anos. E aí ele vai regressar, ele vai voltar. Então em 2030, Yahshua está descendo para estabelecer o reino milenar. Então essa é a primeira profecia. Vamos passar para a segunda agora. Agora nós vamos falar da profecia das 2300 tardes, mais uma vez, ok? Então agora vamos passar para a profecia de Daniel, capítulo 8. Irmãos, preste bastante atenção nesse vídeo e nesse estudo. Porque mais uma vez eu estou mostrando para os irmãos que o arrebatamento vai acontecer esse ano agora de 2023. Ele vai acontecer entre o dia 6 para o dia 7 de abril. E em 2030, Yahshua vai voltar nas nuvens para poder estabelecer o reino milenar. 2030 é o fim de tudo ali. Ali Yahshua vem para poder derrotar o anticristo, o antimachia e estabelecer o reino milenar. Então eu estou mostrando aqui mais uma vez que todas essas profecias apontam para o fim de tudo em 2030. E o arrebatamento agora em abril de 2023. Então abra o seu olho, presta atenção, pega a sua Bíblia, confere os documentos que eu estou mostrando aqui, porque isso aqui é bomba, irmão. Isso aqui vai acontecer, não tem para onde correr disso aqui não. O circo fechou, agora é preparar, orar e jejuar e ficar em consagração, porque o arrebatamento vai acontecer em abril agora, irmão. Presta atenção, vamos analisar direitinho aí. Então vou ler agora, vou começar. Daniel capítulo 8. Vai estar falando de reinos que governou o mundo e hão de governar ainda. Em Daniel capítulo 8, ele já começa pelos Medo-Persas, porque a Babilônia já estava chegando no seu final, o reinado da Babilônia. Então ele nem fala da Babilônia, porque tudo começa com a Babilônia. Depois passa pelos Medo-Persas, depois para a Grécia, depois para Roma. E Roma fica até a volta de Yahshua em 2030. Só que aqui ele já começa com os Medo-Persas. E aqui o Eterno mostra animais para ele que representam esses reinos, esses impérios. Então vamos começar. Daniel capítulo 8, versículo 1. No terceiro ano do reinado do rei Baltazar, tive uma visão, eu, Daniel, depois daquela que tivera anteriormente. Eu contemplava a visão, e enquanto contemplava, encontrava-me em Suzã, a praça forte situada na província de Elã. Enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta do Ulai. Ele estava na beira de um rio, Daniel, quando ele ganhou a visão. Agora, levantando os olhos para ver, deparei-me com um carneiro de pé, diante da porta. Tá vendo aí? Ele viu um carneiro, que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu primeiro. Ele viu um carneiro. O carneiro representa o reino dos Medo e Persa. Um chifre era maior do que o outro, porque um reino era mais forte do que o outro. Se eu não me engano, eram os Medo-Persas que eram mais fortes. Os persas, né? Os persas. Então, ele viu um carneiro com 2 chifres. Os medos e os persas. Eles se uniram para destruir a Babilônia de Nabucodonosor, e destruiu. Aí os medo-persas passou a mandar no mundo. Agora, olha o que ele fala agora. Aí, ó. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Vamos continuar agora, versículo 4. E eu vi o carneiro dar chifrada para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe. E ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso. Os Medo-Persas começou a mandar no mundo inteiro. Agora, eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Aí agora ele viu um bode. Romilson, quem é o bode? O bode é o reino da Grécia, liderado por Alexandre o Grande. O rei era o Alexandre o Grande. Então surgiu agora a Grécia. O bode é a Grécia. Aí agora vamos lá. Então deixa eu pegar aqui agora. Um chifre magnífico entre os olhos. Esse chifre que o bode tinha entre os olhos, está falando de Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Agora, ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres, que eu vira de pé diante da porta, e atirou-se contra ele no ardor da sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro, afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe, e atirou por terra, e o calcou aos pés, sem que ninguém pudesse livrá-lo. Livrar o carneiro da sua mão. O bode
destruiu os 2 chifres do carneiro. Destruiu os medo e os persas. O bode venceu os medo e persas. A Grécia venceu os medo-persas. A Grécia de Alexandre o Grande venceu os medo-persas. O bode, que é a Grécia, matou o carneiro, que é os medo-persas. Entendeu? Então a Grécia venceu os medo-persas. Agora, então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora tivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou, e em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos, na direção dos 4 ventos do céu. Está dizendo agora que o bode ficou poderoso, mas aí o chifre do bode quebrou. O que isso significa, meu Deus? Alexandre o Grande morreu. Alexandre o Grande, o rei da Grécia, morreu. Morreu com 33 anos, o cara morreu novo. E aí, no lugar de Alexandre o Grande, aqui no lugar desse chifre, surgiu 4 chifres, cada um para uma direção. 4 chifres. Quem são esses 4 chifres, homem? Os 4 generais que ajudavam Alexandre o Grande nas suas guerras. Licimaco, Ptolomeu, esse era o nome deles. Eu não tenho o nome deles aqui todos de cor aqui não, mas se você pesquisar aí, você vai achar aí. É Licimaco, é Ptolomeu, é Cassandro, 4 generais de Alexandre o Grande. Eles agora passaram a governar a Grécia de Alexandre o Grande. Mas olha agora o que vai acontecer agora no versículo 9. Aí agora vem, o versículo 9 diz assim: de um deles, isso aqui é de um dos 4 ventos do céu, não é de um dos chifres não. Não é de um dos generais que saiu esse pequeno chifre, não. Esse pequeno chifre que saiu dos 4 ventos do céu. Porque os 4 generais, eles foram para os 4 ventos do céu. Foi para os 4 cantos. E aí, de um dos 4 ventos do céu, saiu um outro pequeno chifre. Oh, Deus, que outro pequeno chifre é esse? Roma, o Império Romano. Quem me acompanha aí já viu falar várias vezes desse pequeno chifre. Mas estou falando mais uma vez porque tem pessoas que estão chegando agora. Então ele quer ver, ele quer entender. E aí os irmãos têm que ter paciência. Porque se os irmãos já aprenderam, tenha paciência que tem pessoas que ainda não aprenderam. Vamos lá. Versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Diz que esse pequeno chifre aqui agora foi para o sul, depois foi para o oriente, depois foi para o país do esplendor, foi para Yauxalaim, para a Terra Santa. Vamos ver que pequeno chifre é esse? É Etíoque Epifânio, porque tem muitos pastores que ensinam que esse pequeno chifre é um rei chamado Etíoque Epifânio. Não, não é ele. Esse pequeno chifre aqui é o Império Romano. É o Império Romano surgindo. Por quê? Porque Nabucodonosor teve um sonho também com uma estátua. E essa estátua de Nabucodonosor também representava esses reinos que haveriam de governar o mundo. Vou colocar a imagem da estátua aí para vocês verem. A cabeça da estátua de ouro é o reino de Nabucodonosor, a Babilônia, que era representado por um leão em outras passagens. Mas aí nesse capítulo 2 de Daniel, a cabeça da estátua é a Babilônia, a cabeça de ouro. Os braços da estátua aí é representado pelos Medo e Persas. Medo e Persas. O ventre da estátua, o ventre de bronze, é a Grécia de Alexandre o Grande. As pernas da estátua é o Império Romano. E os dedos da estátua, 10 dedos da estátua, é o Império Romano voltando na forma de 10 países agora. Esses 10 países estão lá na Europa. E aí, no livro de Apocalipse, capítulo 17, fala assim, os 10 reis têm um só pensamento, oferecer o seu governo para o anticristo, oferecer o poder para o anticristo governar, para o antimachia governar. Então os 10 dedos da estátua estão em Apocalipse capítulo 17. Os 10 dedos da estátua são 10 reis, são 10 países que se dividiram, que faz parte da perna. A perna se transforma em 10 países, mas são 10 países do Império Romano, porém agora eles vão voltar na forma de 10, é os 10 dedos da estátua. Então beleza, então agora aqui estou pegando outra passagem de Daniel. Agora em Daniel, não. Em Daniel o Eterno usou outras figuras para mostrar esses impérios. Então, Daniel capítulo 8, versículo 9, ele usou o chifre pequeno. Esse chifre pequeno é Roma, é o Império Romano chegando, ó. Cabeça, os braços, Medo-Persa, cabeça Babilônia, os braços, Medo-Persa, o ventre, a Grécia, as pernas, Roma. Então agora aqui, ó, depois da Grécia vem quem? Vem Roma. A Grécia estava sendo governada pelos generais de Alexandre o Grande. Eles caíram. Então qual que é o próximo reino que vem agora? As pernas. Vem Roma, vem o pequeno chifre. Então não é Etíoque Epifânio, irmão. Esquece, esse pastor não sabe nada, está ensinando tudo errado. Não tem nada a ver com Etíoque Epifânio. É o Império Romano, na sua forma imperial com os imperadores e na sua forma papal com os papas. Porque depois dos imperadores veio o papa. Agora vai voltar para a mão do último imperador, que é o anticristo, o antimachia. Então surgiu o pequeno chifre.
Aí diz que o pequeno chifre foi para o sul. Fazer o que no sul, Romilson, que o pequeno chifre foi fazer? Ele foi guerrear com a Magna Grécia, porque a Grécia estava no poder. Lembra? Lembra? Era o carneiro, os Medo-Persas, veio o bode, que é a Grécia, agora o pequeno chifre, que é Roma. É um destruindo o outro, é um derrubando o outro. Ó, os Medo-Persas derrubou a Babilônia, aí veio a Grécia e derrubou os Medo-Persas, agora vem Roma e derruba a Grécia. Então não tem nada a ver com Etíoco e Epifânio, esquece, passou, sabe nada, está ensinando tudo errado. Então o pequeno chifre foi para o sul, fazer guerra com a Magna Grécia. Vou colocar o documento para provar, que tem que provar, um documento. Aí, ó, o documento aí mostra que a Magna Grécia está no sul da Itália. Roma surgiu na Itália, então está no sul da Itália. E aí o que acontece? Ele foi para o Oriente. Algumas traduções falam foi para o leste, a tradução do Novo Mundo, a Testemunho de Jeová fala para o leste, né? Nessa aqui tá, foi para o Oriente, aqui ó. Cresceu muito, tanto no Oriente, foi para o Oriente. Fazer o que no Oriente? Derrotar os macedônios. Vou colocar a data de novo aí, ó. 148 a 149 antes do Salvador, antes do Mashiach. Roma foi guerrear contra os macedônios. Foi para o Oriente. Ganhou dos macedônios também, porque o pequeno chifre está crescendo, ele está virando potência agora, ele está crescendo, Roma está crescendo. Aí depois foi para o país do esplendor, foi para Jerusalém, Jerusalém, no ano 63. Chegou lá, conquistou Jerusalém, conquistou tudo. O Império Romano mandava ali. Tanto que quando Yahshua veio, o Império Romano é quem mandava ali. Roma foi Roma que matou Yahshua. Os Yaldins, os judeus, entregou Yahshua na mão dos romanos. Então, Roma foi para a terra do esplendor. Agora, ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte dos exércitos e das estrelas, e calcando aos pés. Quem que é as estrelas dos céus aqui, Romeu? Anjo é chamado de estrela, mas as estrelas aqui não é anjo, não. São crentes. Os crentes também são chamados de estrelas. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Fala que aqueles que ensinarem a muitos o caminho da justiça serão como estrelas no céu. Tá entendendo? Fala que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A areia do mar representa os judeus. As estrelas dos céus representam nós, que somos descendência espiritual de Abraão. Então, as estrelas dos céus aqui, que o pequeno chifre que Roma calcou debaixo dos pés, é os crentes que ela começou a matar. Aonde, meu Deus? Na arena, jogando para os leões comer. Assista o vídeo para vocês verem.
Jogou para os leões comer. Então, Roma calcou as estrelas, algumas estrelas dos céus debaixo dos pés. Aí agora o texto vai dizer assim, ó. Ele chegou a exaltar-se contra o príncipe do exército. Agora ele levantou contra o príncipe do exército. Ele levantou contra Yahshua. Yahshua é o príncipe da igreja. Levantou contra o príncipe do exército. Ele não levantou contra o eterno Yahweh todo-poderoso, não. Levantou contra o filho do eterno, o príncipe. Contra o príncipe. Yahshua é o príncipe. Aí diz assim, abolindo o sacrifício perpétuo, abolindo o seu sacrifício perpétuo, e arrasando o lugar do seu santuário, e acabando com a sua igreja, que a igreja do Mashiach é o santuário dele, é o templo dele. Então o pequeno chifre levantou contra Yahshua, tirou o seu sacrifício e acabou com a sua igreja. Agora, ao versículo 12. E arrasou, e o seu exército, destruiu o seu exército, destruiu a igreja. Sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubando por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Então Roma aqui agora é a Roma papal. Os imperadores já haviam se passado. A Roma papal entrou agora junto com Constantino ali. E aí o que ela fez? Ela mudou o nome de Yahshua para Jesus. Jesus vem do latim. Iesus. Já cansei de falar isso aqui em vários vídeos. Quem está assistindo pela primeira vez, assista os vídeos lá que você vai ver. Ó. Vou colocar mais uma vez no Globo Tradutor. Iesus. Jesus Cristo significa, ou seja, Cristo o porco Cristo. Jesus Cristo significa o porco. Jesus significa isto é porco no latim. Ie no latim significa isto é. Isus no latim significa porco, suíno, javali. Então o pequeno chifre aqui, o que ele fez? Ele tirou o sacrifício perpétuo. Ele atacou a base do santuário. Alguma tradução fala assim, ó. O versículo 12 fala assim, ó. E o exército sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, derrubando por terra a verdade. Alguma tradução vai dizer assim, ó. Arrasando o lugar, arrasando a base do templo. Vou colocar a tradução da Peshita e mostrando aqui. Ele atacou, foi a base. O que é a base do templo? A base do templo é o nome de Yahshua. A base do templo que o pequeno chifre atacou é o nome de Yahshua. Por quê? Porque Paulo falou assim, eu como bom arquiteto lancei o fundamento e ninguém pode lançar outro além daquele que já está colocado. Paulo iniciou uma igreja na cidade de Corinto. Ele iniciou uma igreja com o nome de Yahshua. Aí os apóstolos queriam iniciar uma com o nome de Pedro, outra de Apolo e outra de Cefas. E aí Paulo falou, não, ninguém pode lançar outro nome não, você não pode iniciar uma igreja com outros nomes não. O nome é o fundamento. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11 está falando sobre isso. Então, o nome de Yahshua é o fundamento do templo da sua igreja. Aqui o pequeno chifre, Roma, a igreja católica, ela atacou a base do fundamento. Ela atacou o nome de Yahshua. Ela tirou o nome de Yahshua e colocou o nome Jesus. Jesus, que significa isto é porco. Por isso que o texto está falando assim, ó. O exército sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade que é a abominação. É o porco, é o ídolo Jesus, porque um ídolo é uma abominação na Bíblia. E o porco também na Bíblia é uma abominação. É uma abominação. Olha o que está escrito. Vou ler mais uma vez o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Aí colocou a abominação no lugar do sacrifício do cordeiro. Porque Yahshua ele é representado por um cordeiro. Roma tirou Yahshua, que é o cordeiro, e colocou Jesus, que é o porco. Agora, ou ainda, o perseguidor, o pequeno chifre, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Quis que o sacrifício fosse considerado como algo imundo. Por quê? Porque mudou o nome dele, trocou o nome de Yahshua, que representa um cordeiro, para o nome Iesus, que significa isto é um porco. Agora eu vou ler nessa Bíblia aqui para vocês verem que o porco foi colocado no lugar do cordeiro.
E vou colocar ela na tela aí para vocês verem. Chegou até a desafiar o comandante do exército, ou seja, levantou contra o príncipe, né? Acabou com o sacrifício diário, tá vendo aí? Que eram oferecidos a esse comandante, ou melhor, aqui tem só um pequeno errozinho aqui. Acabou com o sacrifício diário desse comandante, é assim que estaria correto. Agora, em vez do sacrifício perpétuo, em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Qual é a oferta nojenta? O porco, Jesus, tá vendo? Ele acabou, o pequeno chifre, Roma, ele acabou com a verdadeira religião. E tudo que fez deu certo. Roma arrebentou com tudo. Roma colocou o nome de Jesus e acabou com tudo. Beleza. Até aí tudo bem, os irmãos entenderam. Agora, Daniel quer saber até quando vai durar essa visão toda. Até quando isso vai durar? Aí o anjo vai falar para ele. O anjo vai falar para ele assim, isso vai durar 2.300 tardes e manhã. E aí vai ser feito justiça ao santuário. Vou ler para os irmãos agora. O versículo 13. Então ouviu um santo a falar e outro santo dizer, aquele que falava, até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade e do santuário e da legião calcada aos pés? Ele respondeu-lhe, até 2.300 tardes e manhãs. Então será feito justiça ao santuário. Reparem nessa palavra. Será feito justiça ao templo. Para que fazer justiça com um templo feito de concreto? Porque esse templo que está falando aqui não é um templo feito de concreto. Esse templo aqui é as estrelas dos céus que o pequeno chifre calcou aos pés. Esse templo aqui é a igreja de Alcha, que Roma papal fez ela adorar ídolos, fez ela adorar esse porco Jesus, fez ela cometer todo tipo de idolatria contra o Eterno, fez ela blasfemar contra o Filho do Eterno, chamando ele de Jesus. Então vai ser feito justiça para a igreja. A igreja foi enganada por quase 2000 anos adorando esse Jesus. A igreja foi perseguida, foi morta na Inquisição pelos padres, pelos papas, derretia estanho, jogava no ouvido deles, jogava eles em cima de pau a pique. Então Yahshua vai vir fazer justiça. Yahshua vai vir para destruir o Império Romano, os 10 dedos da estátua. O Império Romano então vai ficar até o final agora, até 2030, quando Yahshua voltar. Por isso que ele falou assim, até quando vai toda a visão? Vou ler nessa aqui agora, ó. O versículo 3, ó. Depois ouvi 2 anjos conversando, e um perguntou ao outro, quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Está perguntando do pequeno chifre. Quanto tempo vai durar? Tudo aquilo que apareceu na visão do pequeno chifre, o pequeno chifre surgindo, o pequeno chifre indo para o sul, o pequeno chifre destruindo os macedônios, o pequeno chifre indo para Jerusalém, o pequeno chifre levantando contra as estrelas do céu, contra o Machia, acabando com o seu santuário. Até quando vai essa visão? Aí ele falou, 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã formam um dia. Uma tarde e uma manhã, 2 dias. Uma tarde e uma manhã, 3 dias. Então, 2.300 tardes são 2.300 dias. No livro de Ezequiel, capítulo 4 e outras passagens do Velho Testamento, fala que dias tem que ser interpretado como sendo anos. Então agora nós temos que fazer o quê, irmãos? Então agora nós temos que descobrir quando foi que surgiu o pequeno chifre. Quando foi que Roma conquistou a Grécia. Porque é um reino conquistando o outro. Aí nós temos que acompanhar a história, porque a Bíblia ela é feita de história. O livro de Daniel está narrando história. Se você for no colégio e perguntar, a Babilônia dominou o mundo? Vai estar lá no colégio. Dominou. Os Medo-Persas mandou no mundo? Mandou. A Grécia mandou no mundo? Mandou. Existe um tal de Alexandre o Grande, lá no livro de história, na Barça, no colégio. No colégio vai estar, existe, Alexandre o Grande existiu. É tanto que lá na Barça, nesse enciclopédia, fala, se você quiser saber mais sobre isso, leia a Bíblia. A própria Barça fala isso. Então você tem que ler as profecias junto com a história, porque isso aqui também, além de ser uma revelação do Eterno, ela está relacionada com a história. Se nós não entender a história, nós não entendemos a revelação do Eterno. Então agora nós temos que saber quando surgiu o pequeno chifre. Quando surgiu o Império Romano? Quando que o Império Romano se tornou potência? Vou colocar um documento aí agora que chama Expansão Romana. Quando foi que surgiu o pequeno chifre? O pequeno chifre surgiu no ano 270, tá aqui, ó. 270 antes do Machia. Eu até lancei uns vídeos aí que antigamente eu achava que foi no ano 272, até o Eterno me mostrar
plenamente que é esse ano aqui, ó. Então eu vou apresentar aí com o documento aí mais uma vez e mostrar que não existe outra data agora, 269, 268, não. É 270. Então Roma, no ano 270 antes do Salvador, Roma foi para o sul, conquistou a Magna Grécia. A última resistência foi a cidade de Régio, que ficava ali na Magna Grécia. Eu coloco o documento para vocês verem. Aí Roma conquistou a Magna Grécia, a cidade de Régio, lá na Magna Grécia, destruiu a Grécia de Alexandre o Grande, dos seus generais ali. Roma destruiu ela no ano 270. Ano 270, ó. Antes de Cristo, antes do Mashiach. 270 mais 2030 é igual a 2.300 anos. Então aqui Yahshua está falando que ele vai voltar nas nuvens no ano 2030, porque no ano 2030 vai completar 2.300 anos. O Eterno mostrou toda a revelação da profecia para nós, irmão. Tá vendo, irmão? Porque eu falei para os irmãos que o Eterno, aquele que começa a boa obra de terminar, ele me revelou, irmãos, isso aqui, ó, detalhe por detalhe, ele me revelou. Meu sonho era entender isso, que eu ficava lendo, nunca entendi, até que o Eterno veio e abriu a minha mente, que eu ficava pedindo ele direto: Eterno, me revela essa passagem, me revela o que está escrito, que o Eterno veio e me revelou toda essa profecia. Magnífico, ele é magnífico. Agora eu vou trazer a questão dos 70 jubileus. Porém, eu ainda tenho que usar mais um vídeo que eu fiz aí, pegando lá da queda de Adão até Moisés sair do Egito com o povo de Israel, com os judeus, com os Yaldinhas. Moisés saiu de dentro do Egito no ano de 2448. Só que aí eu vou mostrar um vídeo meu aí, pegando a genealogia de Adão ali, ó. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, e vai vindo até chegar em Moisés entrar dentro do Egito. E aí depois eu vou mostrar um documento provando que todos os pesquisadores aí sabem que foi essa data aqui que Moisés saiu de dentro do Egito, aliás. Saiu de dentro do Egito nessa data aqui, ó, 2448. Então eu vou colocar o documento até chegar em Moisés sair de dentro do Egito para nós ver essa questão dos 70 jubileus, ok? Assiste o vídeo aí. Aqui estão os versículos. Para depois, quem quiser conferir em casa, pode conferir, ó. Aqui diz assim, ó: Adão, quando completou 130 anos, ele gerou a Sete. Sete, quando completou 105 anos, ele gerou a Enos. Enos, quando completou 90 anos, gerou a Kená. Quando completou 70 anos, gerou a Malel. Malel, quando completou 65 anos, gerou a Jared. Jared, quando completou 162 anos, gerou a Enoque. Enoque, quando completou 65 anos, gerou a Matusalém. Matusalém, quando completou 187 anos, gerou a Lameque. Lameque, quando completou 182 anos, gerou a Noé. Noé, quando completou 600 anos, veio o dilúvio. Então o dilúvio veio em que ano? Veio no ano de 1656. Quando você soma isso aqui tudo, você tem 1656 anos. Aqui veio o dilúvio. Vou colocar um documento na tela aí que algumas pessoas já fez esse cálculo aqui já e já viu que o dilúvio ocorreu no ano de 1656. Olha o documento na tela para vocês verem. Então o que acontece? Então nós paramos aqui agora, nós paramos em Noé. Agora nós vamos pegar de Noé para frente, vamos chegar em Abraão, vamos chegar em Moisés, Moisés saindo do Egito, até Yahshua morrer no madeiro. Vou mostrar para os irmãos que Yahshua morreu no madeiro com 4.000 anos no prego. Não é com 3.760 anos, 3.800 anos, igual muitos ensinam, não. Yahshua morreu com 4.000 anos, ok? Agora eu vou começar de Noé para frente, ok? Então agora nós vamos dar continuidade com a genealogia. Nós paramos quando Noé entrou na arca com 600 anos. E ali era o ano de 1656, quando aconteceu o dilúvio. Antes de continuar aqui, eu quero estar lendo agora Gênesis capítulo 11, versículo 10, diz assim: São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Asfaxate, 2 anos depois do dilúvio. Aqui está dizendo que o filho de Noé, Sem, ele era da idade de 100 anos,
2 anos depois do dilúvio. Então o que nós temos que fazer agora? A idade dele já está aqui contida nos 600 anos. Porém, tem que aumentar mais 2 anos aqui, ó, porque ele completou 100 anos depois do dilúvio. Então nós temos que pôr 600 mais 2. Então eu já coloquei os 2 aqui agora. Então agora vamos dar continuidade. Então, 100 com 100 anos, ele gerou Asfaxate. Asfaxate com 35 anos gerou a Selá. Selá com 30 anos gerou a Eber. Eber com 34 anos gerou a Beleque. Beleque com 30 anos gerou a Reu. Reu com 32 gerou a Seruque. Seruque com 30 gerou a Naô. Naô com 29 gerou a Terã, pai de Abraão. Terã com 70 gerou Abraão. Abraão com 100 anos gerou a Isaac. Isaac com 60 anos gerou a Jacó. Jacó com 130 anos entrou para dentro do Egito. Está aqui, ó, Gênesis 25, versículo 26. Aliás, Gênesis 47, versículo 9. Tá vendo aí? Jacó, então, com 130 anos, ele entra para dentro do Egito. Tá aqui, ó, Gênesis 47, versículo 9. E aí o que acontece? Ele ficou quanto tempo lá dentro do Egito? Os judeus, os Ialdins. Eles não ficaram 400 anos lá dentro do Egito, igual é ensinado aí não. Eles ficaram somente 210 anos dentro do Egito. Daqui a pouco eu vou mostrar isso com mais detalhe. Mas para não restar dúvida, eu vou colocar o documento na tela aí, mostrando que ele ficou 210 anos dentro do Egito. Olha o documento aí. Então o que acontece? Quando nós somamos tudo isso aqui, ó, com a estadia, inclusive com a estadia deles dentro do Egito, que foi 210 anos, nós temos então a soma de 792 anos. O que nós temos que fazer aqui agora? Pegar 792 mais 1656. Está aqui, ó, 1656 mais 792 anos, nós temos o ano de 2448. O que aconteceu em 2448? Foi quando Moisés tirou o povo de dentro do Egito. Foi quando eles ganhou a libertação. Eles ganharam a libertação, então, no ano de 2448. Vou fazer uma anotação aqui agora. Ó. Abraão, ele nasceu no ano de 1948. Foi aqui, ó. 1948. Guarda isso aqui que daqui a pouco eu vou mostrar uma profecia em cima disso aqui, viu, meus irmãos? Guarda isso aqui. Abraão nasceu no ano de 1948. Então eu vou mostrar uma profecia com respeito a isso aqui daqui a pouco. Então veja bem. Então, partindo de Adão até Moisés tirar o povo do Egito, são 2448 anos. Outras pessoas já fizeram isso aqui que eu estou fazendo e chegaram na mesma conta. E você também pode fazer na sua casa aí, ó, pegar todos ali, a Gênesis, e somar na calculadora, você vai ver que vai dar isso aqui, ó. Então, como vocês viram aí no quadro aí, eu colocando aí, eu mostrando aí a genealogia, na hora que ele saiu de dentro do Egito, era o ano de 2448. Aí agora eu quero trazer para os irmãos aqui o seguinte. Veja bem, irmão. 2448, eles rodou 40 anos no deserto. Então, vou botar aqui, ó, 2448 mais 40 anos no deserto. Nós temos o ano de 2488, quando eles entrou dentro da terra de Canaã. Aí daqui a pouco eu já vou falar já sobre os 70 jubileus. Ó, eles entraram dentro da terra de Canaã no ano de 2488. 2488, eles até que eles ajeitaram tudo ali, preparou tudo aí, veio o mandamento do Eterno, falando, não, agora vocês vão plantar a terra durante 6 anos, vai deixar ela descansar no 7º, e depois de 7 vezes 7 semanas de 7 anos, que são 49 anos, vai vir o ano 50º, o ano de número 50. Esse ano é o ano jubileu, aí vocês vão guardar também o ano jubileu. O ano jubileu é de 50 em 50 anos. O Eterno falou, da agora para frente, vocês vão começar a celebrar o ano jubileu. Eles não guardavam o ano jubileu. Depois que eles entrou na terra de Canaã, que o Eterno falou com eles, agora isso é lei, é para vocês guardar agora. Vocês vão agora trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Vocês vão plantar a terra durante 6 anos, vai deixar ela descansar no 7º. E a cada 50 anos vocês vão guardar o ano jubileu, o ano 50º. Vocês não vão plantar a terra, não vai fazer nada. É o ano do resgate, é o ano da libertação. Todo aquele que é escravo, vocês têm que libertar ele, deixar ele embora. Vocês têm que soltar o escravo e deixar ele embora. Se ele está te devendo dívida, vocês têm que perdoar a dívida dele e deixar ele embora. O 50º ano, o ano jubileu, é um ano de alegria, de júbilo.
Então a terra tem que sentir o prazer da libertação, da liberdade. Tá entendendo, irmão? Então, beleza. 12 anos depois, eles começaram o primeiro jubileu. Em que ano, meu? No ano 2500, lá dentro da terra de Canaã. Celebraram o início, celebraram, aqui foi o início do primeiro jubileu. Depois de 50 anos, eles iriam estar comemorando, celebrando 50 anos. Um jubileu. Então, o primeiro jubileu teve início dentro da terra de Canaã, no ano de 2500. Aí agora eu vou entrar com os irmãos, calma aí. Aí então 2500, mais 1500 anos, são 4000 anos. Aqui, Yahushua morreu com 30 anos, ó. Yahushua morreu com 30 anos aqui, ó. Yahushua morreu com 30 anos. No ano 4000, Yahushua morreu com 30 anos. Então, do ano que eles que iniciou os 70 jubileus, no ano 2500, 2500 mais 1500, 1500 são o quê? São 30 jubileus. 30 vezes 30 vezes 50 é igual a 3.500 anos, ó. Aliás, é igual a 1.500 anos, vou colocar aqui. Então, daqui até aqui, de 2.500 até 4.000 anos, são 30 jubileus. São 1.500 anos, ó. São 1.500 anos. 30 jubileu é 1.500 anos. 30 vezes 50. Dá 1.500 anos. Então, a partir da hora que eles... E começou a comemorar essa questão do ano jubileu, que iniciou aqui, passou-se 30 jubileus, chegou-se no ano 4000. No ano 4000, Yahushua morreu dentro de Yerushalayim com 30 anos. Então agora eu vou apagar aqui e vou entrar na questão dessa revelação dos 70 jubileus, para os irmãos ver que em 2030 acabou, irmãos. Yahushua vai descer nas nuvens, vai estabelecer o milênio e já era, irmão. Então é mais uma revelação que o Eterno tá nos dando para poder juntar com todas essas profecias aí, ó. As 2.300 tardes, os 2 denários, as 70 semanas, mostrando que tudo vai fechar em 2030 para Yahushua descer nas nuvens. Porém, nós temos que tirar 7 anos, que é os 7 anos da tribulação. E a igreja de Filadélfia não vai passar pela tribulação. Então, em 2023, agora vai acontecer um arrebatamento. Mas agora eu vou apagar aqui e vou entrar nessa questão, ok? Então, agora que os irmãos viram aí que até o povo de Israel sair de dentro do Egito, passou-se 2.448 anos. Então, agora eu vou falar sobre os 70 jubileus. O Eterno, ele estabeleceu 70 jubileus para Yahushua voltar e estabelecer o reino milenar. O Eterno decretou 70 jubileus para Yahushua voltar e estabelecer o reino milenar. Então agora nós temos que descobrir quando é que foi que começou o primeiro jubileu. Nós temos que descobrir que ano que foi que começou o primeiro jubileu, o início do primeiro jubileu. Então para isso, nós temos que pegar aqui agora, ó, o ano de 2448, quando Moisés saiu da terra do Egito. Por quê? Porque o primeiro jubileu, ele começou quando eles entrou para dentro da terra de Canaã. O primeiro jubileu foi comemorado dentro da terra de Canaã. Então, em que ano que eles entraram para dentro da terra de Canaã? Eles entraram para dentro da terra de Canaã no ano de 2448. Por quê? Porque Moisés saiu do Egito no ano de 2448, eles rodaram 40 anos no deserto, aí são 2448 mais 40 é igual a 2488 anos. Aqui eles entraram para dentro da terra de Canaã. Só que aqui eles não começaram a comemorar o ano jubileu, não. O ano jubileu começou a ser comemorado no ano de 2500. 2448 mais 12 anos são 2500. Por que eu pus aqui mais 12 anos? Porque só para conquistar a terra de Canaã, eles levaram 7 anos. Vou até colocar um documento na tela aí para vocês verem. E tem alguns rabinos que dizem que eles levaram 7 anos para conquistar a terra de Canaã e levaram mais 7 anos para poder repartir ela entre as 12 tribos de Israel. Mas eles não levaram mais 7 anos para repartir ela entre as 12 tribos de Israel, não. Eles levaram 12 anos para conquistar a terra de Canaã e repartir ela entre as 12 tribos de Israel. Então,
Eu creio que esse número 12 aqui, ó, esse tanto de anos aqui que eles gastaram para poder conquistar e repartir ela entre si, esses 12 anos representam as 12 tribos de Israel. No livro de Números fala que Moisés enviou 12 espias para poder espiar a terra de Canaã. Então esse número 12 aí, esses 12 anos, representam as 12 tribos de Israel. Então, 2.488 mais 12 anos são 2.500 anos. E como é que eu sei também que eles não começou, o primeiro jubileu não foi no ano de 2.501, no ano de 2.490? Como é que eu sei que foi no ano de 2.500? Porque o Eterno deu um prazo de 6.000 anos para o homem sobre a face da terra. É a redenção. A redenção ela vai durar 6.000 anos. A partir da queda de Adão, até o Eterno completar a redenção de toda a terra, o resgate do homem de toda a terra vai levar 6.000 anos. Como eu falei em vários vídeos aí, o homem vai trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Plantar a terra durante 6 anos e descansar no 7º ano. Então, o Eterno deu um prazo de 6.000 anos para poder introduzir o 7º milênio. O 7º dia era o sábado, era o dia do descanso. O 7º ano para a terra descansar era um ano sabático. Então, existe o dia de sábado, que é um dia, e existe o 7º ano, que é o ano sabático. E existe o 7º milênio, que é o milênio sabático. Então, o que acontece? São 6.000 anos, por isso que Yahushua ficou pregado 6 horas no madeiro. Ele foi pregado 9 horas da manhã e saiu 3 horas da tarde. Cada hora equivale a 1.000 anos de resgate. E aí o que acontece então? Então são 6.000 anos. Então o jubileus ele é comemorado de 50 em 50 anos. 50 em 50 anos. 50, 100, 150, 250, 500, 1.000, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500. Sempre vai cair aí, ó. Dentro de 500, dentro de 50, 50, 50, 100, 150, 250, 500. Mas nunca vai cair 501. Nunca vai cair 1.001, 2.001, não. Por isso que tem que cair aqui, ó. Não é 2.501, não é 2.001, não. É 2.000, 2.500, sempre dentro ali, ó. Sempre dentro. Então, o primeiro jubileu foi comemorado no ano de 2.500. Por isso que é 2.488, mais 12 anos, 2.500 anos. Aqui foi iniciado o primeiro jubileu dos 70 jubileus que o Eterno entregou para o povo de Israel, porque eles só começaram a comemorar os anos jubileus depois que eles entraram para dentro da terra. O Eterno falou: na hora que vocês entrarem para dentro da terra, Levítico 23 e Levítico 25, vocês vão guardar 6 dias descansando, ou trabalhando e descansando no 7º, plantando a terra durante 6 anos e descansando no 7º, e depois de 7 vezes 7 anos, será 49 anos. O 50º ano, o ano de número 50, será um ano jubileu. Entendeu, irmãos? Aí ele mandou eles guardar. Foi dali para frente. Por isso que os jubileus iniciou-se, os 70 jubileus que o Eterno decretou para todos os moradores da terra, e iniciou com eles entrando dentro da terra de Canaã. No ano de 2500, começou-se o primeiro jubileu. Aí o que acontece? 2500 foi quando começou o primeiro jubileu. Mais 30 jubileu são 1.500 anos. No ano de 4.000, no ano de número 4.000, Yahushua morreu dentro de Yahushalã com 30 anos de idade. Eu já falei disso em outros vídeos, que ele morreu com 30 anos de idade, no ano 30, que era, no calendário de Israel, era o ano de 4.000, de número 4.000, estava inteirando 4.000 anos. Esse ano aqui foi um ano, então, jubileu. Daqui a pouco eu vou mostrar que Yahushua falou: Yahu me ungiu para pregar o ano jubileu, o ano da graça. Aquilo ali, quando ele chegou ali, que ele começou a anunciar, ele estava anunciando o ano jubileu. Ele estava anunciando a chegada do ano 4.000. Está entendendo, irmãos? Então, o que acontece agora? O que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer para os irmãos que está decretado para todos os moradores da terra 70 jubileus para Yahushua descer e estabelecer o reino milenar. Então, agora eu vou entrar lá. 70 jubileus. O que significa o número 70 nas Sagradas Escrituras? O número 70 significa fim do tempo. É o fim do tempo. Por isso que no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, o Eterno fala assim, ó: estão decretadas 70 semanas para o teu povo, para pôr fim aos teus pecados. Está entendendo? Para cessar a transgressão, para selar a visão,
para trazer a justiça eterna. Daniel 9, versículo 24. Então ele já fala, para pôr fim aos teus pecados. Então, o número 70, ele representa o fim do tempo. Então, existe fim para o tempo aí, para o eterno selar toda essa visão aí das 70 semanas. E o que o eterno vai fazer na hora que completar os 70 jubileus? Yahshua vai vir para estabelecer o reino milenar. Então, o número 70 põe fim de toda a obra do resgate do eterno. E aí, o que eu quero trazer para os irmãos agora? Então, é por isso que Yahshua falou assim, 70 vezes 7, você deve perdoar o seu irmão. 70 vezes 7. Esse é o limite de perdão ao próximo. 70 vezes 7. O número 70 simboliza, então, o fim do tempo. É o fim do tempo. É tanto que o número 7 também significa plenitude, né? Completo, o número 7. Se você tirar o 0 do número 70, fica o 7. Aí vem. Os judeus ficaram presos no cativeiro em Babilônia por 70 anos. Aonde está isso? 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Daniel, capítulo 9, versículo 3. No livro de Jeremias também fala que ele ficou 70 anos preso no cativeiro em Babilônia. Agora, Ial determinou 70 semanas de 7 anos para Israel. Ial também determinou 70 jubileus para Yahshua voltar a estabelecer o reino milenar. Assim como Israel foi libertado do cativeiro em Babilônia, toda a terra será libertada do seu cativeiro no final dos 70 jubileus. Toda a terra vai ser libertada do seu cativeiro no final dos 70 jubileus. Ok, irmãos? Aí vem. 70 semanas de 7 anos estão determinadas para Israel e 70 jubileus estão determinados para os moradores da terra. No final dos 70 jubileus vai ocorrer a libertação de toda a criação de Ial. Aonde está isso? Romanos capítulo 8, versículo 19 e 21. Daqui a pouco eu vou ler esse texto aqui. Então, no final dos 70 jubileus, vai vir a libertação de todos os moradores da terra. Quando fala todos os moradores, está incluído aí até grilo, gafanhoto, mariçoca, tudo está incluído aí. A libertação de toda a criação. Vaca, animal, leão, cavalo, tudo. Ser humano, é a libertação de todos os moradores da terra. Porque todos estão debaixo do pecado, estão presos nesse cativeiro aí que Satanás armou para eles. Então é isso aí. Agora eu vou dar mais uma entrada aqui para frente aqui. E eu creio que os irmãos vão entender o quanto esse estudo aqui ele é tremendo. Vamos prestar atenção. Então vamos continuar, meus irmãos. Veja bem, meus irmãos. O início do primeiro jubileu, o início dos 70 jubileus que o Eterno decretou para todos os moradores da terra, ele iniciou quando Israel entrou para dentro da terra de Canaã. Estava tudo programado. No ano de 2500 foi o início do primeiro jubileu, do primeiro dos 70 jubileus. Por que foi na terra de Canaã? Porque a terra de Canaã, ela representa o milênio. É a terra do descanso. Representa o milênio. Yahshua, Josué, seu nome é Yahshua. Josué foi quem introduziu o povo para dentro da terra de Canaã. Então a terra de Canaã representa o reino milenar. E Josué é uma tipologia de Yahshua. Josué, a gente não encontra nenhuma repreensão a ele nas escrituras, porque ele foi o que mais representou Yahshua em todas as escrituras. Então foi ele que introduziu o povo dentro da terra de Canaã. É tanto que o seu nome é o mesmo nome do Salvador. Ele se chama Yahshua. E aí o que acontece? Então o primeiro jubileu iniciou dentro da terra de Canaã. Aí nós podemos dizer então que os 70 jubileus, ele vai de Canaã a Canaã. Ele vai de Canaã ao milênio, da terra do descanso na terra do descanso. Porque Yahshua é quem vai introduzir os vencedores para dentro do milênio, para dentro da terra do descanso, para o milênio sabático. Isso vai acontecer na hora que completar 6.000 anos, na hora que chegar no final dos 70 jubileus. Então eu vou ler aqui, ó. Hebreus, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim, ó. Pois bem, se Josué lhes tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais de outro dia. Por isso ainda fica em perspectiva para o povo do Criador um repouso de sábado. O Eterno está falando assim, ó, aquele repouso que Josué introduziu o povo lá é só uma tipologia, é só uma sombra do verdadeiro repouso que há de vir, que é o milênio. Então tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que hão de acontecer no Novo Testamento.
na era agora da graça. Então, na hora que finalizar a era da graça, agora vai estabelecer-se o reino milenar. Quando Yahushua voltar, vai ser estabelecido o milênio. Vou estar lendo agora Levítico 25, versículo 8 em diante, diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de ano, 49 anos. No 7º mês, no 10º dia do mês, farás ressoar o toque da trombeta, no dia das expiações. Farei soar a trombeta em todo o país, declarareis santo o 50º ano, e proclamareis libertação de todos os moradores da terra. Santo será para vós um jubileu. Tá vendo? Santo será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará ao seu patrimônio, e cada um de vós voltará ao seu clã. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Então, aqui o Eterno está falando do jubileu. Declarareis santo o 50º ano, e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Então, todos os moradores da terra vão receber a sua libertação, a libertação do seu cativeiro, na hora que fechar os 70 jubileus. Igual Israel foi liberto do cativeiro na hora que completou 70 anos, todos os moradores da terra vão receber a sua libertação quando completar 70 jubileus. Aí fecha-se os 6.000 anos. Ok, irmãos? Então até aqui, espero que os irmãos tenham entendido com clareza. Agora eu vou virar para o quadro aqui para me mostrar algo para os irmãos. Então no ano 30 era um ano jubileu. Agora, como é que eu posso provar que Yahushua morreu no ano 30? Por quê? Porque o ano 30 foi o único ano que caiu numa sexta-feira. Vou colocar o programa estelar agora mostrando para vocês aí. Ó. O ano 28 não caiu numa sexta-feira. O ano 27 não caiu numa sexta-feira. O ano 26 não caiu numa sexta-feira. Só o ano 30 e o ano 33 é que caiu numa sexta-feira. Por que tem que cair na sexta-feira, ó, meus? Porque foi numa sexta-feira que Yahushua morreu. Era dia 15 de Nissan lá em Israel e era sexta-feira. Então o ano 30 ele caiu numa sexta-feira. O ano 26, o ano 27, o ano 28, 29, 31, 32 não caiu. Os únicos anos que caiu, que deu numa sexta-feira, o dia 15 de Nissan deu numa sexta-feira, foi o ano 30 e o ano 33. Mas os próprios historiadores sabem que o ano 33 já está descartado. Porque Yahushua pregou só 6 meses. Yahushua não pregou 3 anos. E senão ele estaria muito velho ali já estaria com 36, 37 anos para poder morrer. Então Yahushua morreu com 30 anos no ano 30. E aí tem até um documento, eu vou colocar aí na tela agora para vocês verem aí que os próprios historiadores falam que a data correta que bate certinho é o ano 30, porque caiu na sexta-feira. E o ano 30 era o ano de número 4.000. Partindo lá da queda de Adão, era o ano 4.000. Então, Yahushua morreu na sexta-feira no ano 30. E aí agora eu quero mostrar para os irmãos, então, aqui agora no quadro, aqui para os irmãos possam entender. Veja bem, irmãos. Agora eu vou voltar de 50, do ano 30 eu vou voltar de 50 em 50, em 50 em 50, vou chegar no ano de 1470, que foi quando iniciou o primeiro jubileu. Estava iniciando ali, ó, quando ele estava na terra de Canaã. Então eu vou voltar lá agora, ó. Ano 30 que Yahushua morreu. Menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, menos 50. Nós chegamos aqui, ó. Ano 270. O que tem esse ano 270 aqui, Ramos? Lembra que eu falei com os irmãos para guardar a profecia das 2.300 tardes? Porque nesse ano aqui, deixa eu pegar um outro pincel aqui. Nesse ano 270 aqui, foi quando surgiu o pequeno chifre. Era um ano jubileu. Estou mostrando o calendário do Eterno trabalhando dentro de ano de jubileu e dentro de semanas de Shemitah. Então aqui, ó, foi um ano jubileu. Aí voltando. Menos 50, menos 50, menos 50, nós chegamos no ano de 470, não, aqui é 420, estava colocando errado aqui, ó. Ano 420, o que aconteceu no ano 420, meu Deus? Ano 420 foi a hora que deu o decreto, o Eterno deu o decreto para Neemias, para poder, colocando ali para ele ali as 70 semanas, é o início das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24. O decreto foi entregue no ano 420, era um ano jubileu. Aqui, ó, quando entregou o decreto, era um ano jubileu. Tá entendendo, irmãos? Então tá aí, ó. Por que era um ano jubileu? Porque foi quando eles ganhou a libertação do cativeiro da Babilônia para poder subir para Jerusalém, para edificar o templo. Para edificar o templo do Eterno e restaurar a cidade. Então o decreto foi entregue no ano jubileu, no ano 420. Agora,
menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, tudo isso aqui é no jubileu, menos 50, menos 50, menos 50, são 30, aqui, ó, você vai chegar no ano 1470. No ano 1470, antes do Mashiach, no ano 1470, antes do Mashiach, antes da morte dele ali, na hora que ele estava morrendo madeira ali, foi o ano 1470, tá vendo aí? Aqui iniciou-se os jubileus que o Eterno entregou para nós, para toda a terra. Iniciou 70 jubileus. 1470 mais os 30 anos dele aqui são 1500 anos. 1500 anos. Partindo então. Então são 4 anos, 4000, voltando para trás. Você cai no ano 2500. No ano 2500 foi quando eles estavam iniciando os 70 jubileus que o Eterno entregou para eles. E aí o Eterno falou, agora tem 70 jubileus para toda a terra ser liberta desse cativeiro. Então o que acontece, irmão? Tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Eu falei que Israel é uma tipologia da igreja do Mashiach, tudo é sombra. Então o que acontece, irmão? Israel ficou 70 anos no cativeiro na Babilônia. E a terra agora vai ser liberta desse cativeiro depois de 70 jubileus. Toda a terra vai ser liberta desse cativeiro. Então agora, eu vou ler Crônicas aqui agora. Vou ler Crônicas aqui para vocês verem aqui, ó. Livro de Crônicas. Livro de Crônicas. Crônicas 36, versículo 23 diz assim: assim fala Ciro, rei da Pérsia, e ao Criador do céu, entregou-me todos os reinos da terra. Ele me entregou de construir para ele um templo em Yalchalaim, na terra de Judá. Todo aquele que dentre vós pertence a todo o seu povo, que o Criador esteja com ele. Tá vendo aí? Isso aqui é a libertação deles. Agora, ao versículo 21. Cumprindo assim o que Yahweh dissera pela boca de Jeremias, até que a terra tenha desfrutado de seus sábados. Ela repousará durante todos esses dias da desolação, até que tenham passado 70 anos. 70 anos. Por quê? Porque Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia e ficou 70 anos. Olha o número 70 aí. Agora eu vou pegar Esdras, capítulo 8, versículo 35. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Criador de Israel. Então, os exilados que vieram de onde? Do cativeiro na Babilônia. Beleza. Agora, eu vou pegar presta atenção, irmão, vou pegar Romanos, capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida, será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos do Criador. Romanos, capítulo 8, versículo 19, o apóstolo Saul fala que toda a terra, até os animais, estão gemendo, aguardando a libertação do cativeiro, aguardando a manifestação dos filhos do Criador. Qual que é a manifestação dos filhos do Criador? O segundo arrebatamento, que vai acontecer no final da tribulação em 2030. Aí toda a terra vai ser liberta desse cativeiro que Satanás prendeu ela, esse pecado aí, ó, essa corrupção, esse mundo degradado. E Yahweh vai vir estabelecer o milênio no final de 70 jubileus. No final de 70 jubileus, os judeus saíram do cativeiro na Babilônia. No final de 70 anos, os judeus saíram do cativeiro na Babilônia. Agora, no final de 70 jubileus, vai acontecer a redenção de toda a terra, vai acontecer a libertação do cativeiro dos filhos do Eterno e dos animais, e de toda a terra ela vai ser liberta desse cativeiro. Tá entendendo? Vou colocar a tradução agora para vocês verem, ó. Liberta do cativeiro. Romanos, capítulo 8, versículo 19 em diante. Então aqui agora, o que eu quero trazer para vocês aqui agora? Então aqui agora eu peguei do ano 30, olha aqui agora, olha aqui que magnífico aqui, ó. Olha para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. São 30 jubileus. 30 jubileus são 1.500 anos. Então vou apagar agora. 30 jubileus. 30 jubileus de Yahshua voltando para trás. 30 jubileus. Agora, se eu pegar do ano 30 até 2030, são 2.000 anos. 2.000 anos são quanto? 2.000 anos são 40 jubileus. 40 mais 30 jubileus que foi para trás é igual a 70 jubileus. Então no ano 2030,
Ano 2030 nós vamos estar comemorando então 70 jubileus. 70 jubileus. Aí Yahshua tem que descer nas nuvens para poder estabelecer o reino milenar. Então, meus irmãos, nós estamos no final de uma semana de Shemitah. Aí vai iniciar a semana de número 70, do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Ali o Eterno deu 70 semanas para o povo de Israel. O Eterno deu 70 semanas para eles e o Eterno deu 70 jubileus para todos os povos da terra partindo lá de Canaã. Os 70 jubileus vai terminar no ano de 2030. As 70 semanas de Daniel vai terminar em 2030. Por quê? Porque em 2023 agora vai iniciar a última semana, a semana de número 70. E agora em 2030 vai fechar o jubileu de número 70. Então a semana de número 70, ela termina no ano de 2030. E os 70 jubileus terminam no ano de 2030. Porque o número 70 significa fim do tempo. O fim chegou e não tem mais jeito. Acabou. Calendário dos Caraítas. Em abril vai completar 5.993 anos. Calendário dos Caraítas, 5.993 anos. Vai completar agora. Mais 7 anos, 6.000 anos. E Yahshua deu o prazo do homem de toda a redenção, para acontecer toda a redenção na hora que completar 6.000 anos. 6 dias vai trabalhar. No 7º vai deixar a terra descansar. Vai plantar a terra durante 6 anos. No 7º ano vai deixar a terra descansar. Vai passar 6.000 anos. Eu vou estabelecer o 7º milênio. O milênio de número 7. É o ano sabático. 7.000 anos. Vai entrar para os 7.000 anos. Então, acabou, irmãos. Já era. O tempo acabou. Vamos consagrar a vida agora. Vamos buscar o Eterno. Porque já era. O final de tudo chegou. Agora só nos resta nos preparar para o arrebatamento em abril agora. Ok, meus irmãos? Então, vamos orar agora. Vamos jejuar. Vamos consagrar o Eterno. Porque em abril agora vai acontecer o arrebatamento. E em 2030, Yahshua vai descer nas nuvens dos céus com grande poder e glória. Irmãos, o fim chegou. Fique na paz do Eterno. Yahweh, Supremo Rei da Glória. Yahshua, Yahshua, nossa vitória. Não vivemos só de pão, mas das palavras vivas de Yahweh. Pedras vivas seladas, chamadas a praticar e ensinar seu puro Kadosh manual. Até que ele venha, pratiquemos com amor as ordenanças deixadas pelo nosso Mashiach. E estejamos vigilantes, como as virgens prudentes na revista de Al, seja qual for o dia.